Dias de perigo. Eram poucos os crentes fiéis a Deus. Às vezes parecia que o erro triunfaria por completo e a verdadeira religião seria banida da terra. As pessoas perderam o evangelho de vista e passaram a carregar o fardo de requerimentos difíceis. A igreja as ensinava a confiar nas próprias obras para expiar os pecados. Longas peregrinações, atos de penitência, a adoração de relíquias, a construção de igrejas, relicários e altares, o pagamento de grandes somas para os tesouros da igreja. É isso que ela exigia a fim de aplacar a ira de Deus ou obter seu favor. Por volta do fim do 8º século, aqueles que apoiavam o Papa afirmavam que, na era primitiva da Igreja, os bispos de Roma tinham o mesmo poder espiritual que seus sucessores afirmavam ter. Monges forjaram escritos antigos, decretos de concílios dos quais ninguém ouvira falar antes foram descobertos, consolidando a supremacia do Papa desde os tempos mais remotos. Esses acontecimentos deixaram perplexos os poucos fiéis que se apoiavam no firme alicerce de Cristo. Cansados da luta constante contra perseguição, fraude e todos os obstáculos que Satanás inventava, alguns que haviam sido fiéis até então desanimaram. A fim de ter paz e segurança para os próprios bens e a vida, afastaram-se do firme alicerce. Já outros não se abalaram pela oposição dos inimigos. A adoração à imagem se disseminou por toda parte. As pessoas acendiam velas em frente às imagens e oravam a elas. Os costumes mais desprovidos de sentido prevaleciam. Era como se a própria razão houvesse perdido seu poder. Se até mesmo os padres e bispos eram corruptos e amantes do prazer, não espanta que as pessoas que buscavam neles orientação tenham afundado em ignorância e vícios. No século XI, o Papa Gregório VII proclamou que a Igreja nunca havia errado, nem jamais erraria de acordo com as Escrituras, mas não apresentou nenhuma prova bíblica para confirmar sua alegação. O orgulhoso pontífice também afirmou ter poder para destituir imperadores. Esse promotor da infalibilidade demonstrou seu caráter tirano no tratamento que dispensou ao imperador alemão IV. Por ter ousado desconsiderar a autoridade papal, esse monarca foi excomungado da igreja e demovido do trono. O decreto do Papa encorajava os próprios príncipes de Henrique a se rebelarem contra ele. Henrique sentiu a importância de fazer as pazes com Roma. Com a esposa e um servo fiel, atravessou os Alpes no meio do inverno, a fim de humilhar diante do Papa. Quando chegou ao castelo de Gregório, foi levado para um pátio externo. Lá, no frio rigoroso do inverno, com a cabeça descoberta e os pés descalços, aguardou a permissão do Papa para entrar em sua presença. Somente após 3 dias em jejum e confissão, o Papa lhe concedeu perdão. Mesmo assim, foi somente sob a condição de que o imperador esperaria pela permissão papal antes de assumir novamente os símbolos da realeza e exercer seu poder. Gregório sentiu-se triunfante com essa vitória. Ele enaltecia a si mesmo por acabar com o orgulho dos reis. Que forte contraste entre esse orgulhoso Papa e Cristo, que retrata a si mesmo suplicando a entrada à porta do coração. Ele ensinou a seus discípulos: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Mesmo antes da instituição do papado, os ensinos dos filósofos pagãos já exerciam influência na igreja. Muitos ainda se apegavam às crenças da filosofia pagã e se incentivavam os outros a estudá-la como forma de estender sua influência entre os pagãos. Erros graves se infiltraram na fé cristã dessa maneira.